Como bom leitor de Chekhov que era, aquele que afirmara que a medicina era sua esposa e a literatura sua amante, Bergman certa vez declarou, preservando a mesma referência: o cinema é como a minha esposa e o teatro a minha amante. Podemos afirmar que Persona foi aquele filme mais decisivo na vida de Bergman. Era uma questão de escolha entre esses dois amores. Para melhor entendermos como se deu o processo criativo deste filme, é necessário voltarmos ao ano de 63, período em que Bergman assume a função de diretor do Teatro Nacional Dramaten. Aquele momento era um sonho sendo realizado. Ele conseguiu dirigir grandes peças, desde Chekhov a Ibsen. O teatro dominava sua vida, já não havia tempo livre, muito menos para escrever o roteiro de seus filmes. Mas esse casamento com as funções burocráticas do teatro acabou ruindo e, além do cansaço, doenças repentinas começaram a surgir entre os atores, sendo que o próprio Bergman foi acometido por uma pneumonia. O certo é que o roteiro de Persona foi concebido nesse período em que Bergman foi hospitalizado, e mesmo com as dificuldades físicas de concentração e as inúmeras cobranças do teatro, ele decidiu retomar a escrita de um novo roteiro que abordasse as dores e as angústias de ser artista. Bergman então passou semanas no quarto de hospital, que tinha uma vista para um parque, uma paróquia e uma capela mortuária. E foi este cenário que serviu de inspiração para as primeiras cenas do filme. Aliás, é importante analisarmos aqui algumas cenas, como as diversas imagens que aparecem presas no rolo de filme, que demonstram não apenas influências surrealistas, mas o seu estado físico e os seus já conhecidos questionamentos metafísicos. A cena dos carvões do projetor queimando representa, na verdade, um momento de ruptura que nos alerta que nada daquilo é real, tudo não passa de ficção. E o garoto que aparece deitado na cama, sendo acordado pelo telefone, e depois ele aparece com as mãos na tela, é a representação do próprio Bergman acariciando a sua obra num rolo de filme branco. Depois desse amontoado de imagens é que o filme começa. Aqui é importante falar um pouco das estrelas de Persona, Liv Ullmann e Bibi Andersson. Elas já tinham trabalhado juntas em outro filme de 62, chamado O Verão é Breve. E ainda no hospital, Bergman ficou impactado com a fotografia delas neste filme e começou a perceber uma certa semelhança física entre as duas. E foi aí que ele começou a escrever o roteiro, que no começo tinha um título Antropófagos, que acabou sendo substituído por Persona. E o tema era sobre duas mulheres que perdem suas identidades, mas que se assemelham-se a tal ponto de serem um duplo da outra. Mas o que significa persona? Esse título, persona, advém do latim e é uma palavra usada no teatro grego para nomear a máscara que o ator usava no palco quando desempenhava um papel. Ou seja, em termos junguianos, algo que Bergman demonstrou muita afinidade, persona é o modo que o inconsciente encontra tanto para se ajustar às satisfações públicas como para se proteger. Sendo persona a face pública do inconsciente, cabe então afirmar que as máscaras doam ao mascarado uma imagem arquetípica. Bergman usou bem essa fórmula da troca das máscaras entre Alma e Elizabeth, até o momento em que elas dividem o mesmo rosto. A história do filme começa no palco. Enquanto interpreta Elétrica, a atriz Elizabeth sofre um abalo emocional e se mantém absolutamente fechada em seu silêncio. Rejeita sua própria voz e até cabe um questionamento: será se Elizabeth sente que a sua vida foi construída numa teia de mentiras ou ela está representando um novo personagem? A Elizabeth Vogel é internada e, a pedido da psiquiatra, a atriz fica aos cuidados da jovem enfermeira Alma, interpretada pela Bibi Andersson. Ambas ficam isoladas numa casa de praia, criam uma afinidade, mesmo com o mutismo voluntário da atriz. Você percebe que a Alma está realmente disposta a ajudá-la, não deixa de estimular a fala, mesmo com a Elizabeth se transformando numa espécie de esfinge. Numa das cenas mais impressionantes, Alma confessa seus segredos mais íntimos, desde um caso com um homem casado, uma história de um aborto, até mesmo a sua relação com um homem que não ama. Depois de atravessar assim uma noite regada a várias taças de vinho, Alma revela mais intimidades, especialmente um longo relato erótico ocorrido na praia. E Elizabeth nem pisca,
Escuta atentamente como se estivesse a ponto de tomar aquela persona para si a qualquer momento. Até que uma simples carta de Elizabeth direcionada para sua médica torna-se o grande ponto de ruptura do filme, porque ela revela os segredos contados por Alma, além de desenhar um retrato cômico da personalidade da enfermeira. E no final das contas, ela estava mesmo sendo dissecada por Elizabeth. Alma engole a seco aquelas palavras, sente-se traída. Ela então atinge uma agressividade nunca vista. Fica muito inquieta com a presença de Elizabeth na casa, deseja o sofrimento da outra, exige que a outra falhe a qualquer custo. A partir desse clímax, as coisas no filme se desenrolam em velocidade, de modo que há um jogo interessante entre elas, quando representam seus próprios papéis, e depois vão trocando os personagens, cada uma vestindo a máscara da outra. Entre a realidade e a imaginação, não se sabe ao certo se o marido de Elizabeth estava mesmo presente, ou se ela decidiu romper com o silêncio na madrugada. O que se pode afirmar é que nesse filme o espectador entra numa espécie de caverna psicológica das duas personagens, e há 3 momentos interessantes. Primeiro é a cena em que ambas estão sentadas, encarando-se. Elas usam de torturas psicológicas e nesse momento parece que é uma cena de espelho, né, como se fosse um jogo. A segunda cena é o momento ápice, que é a fusão das duas metades dos rostos, né, que agora formam um C. E a terceira é a cena do vampirismo, que também está presente no filme A Hora do Lobo. Em persona, Elizabeth experimenta mesmo o sangue de Alma. Isso quer dizer que ela absorve o estado de espírito da outra, e é por isso que Bergman usa o vampirismo como uma espécie de metáfora, porque representa um pouco a função do artista. Resumindo, Persona não é um filme fácil, ele possui uma técnica narrativa própria, além de ser aberto a inúmeras interpretações. Mas o que podemos concluir é que este filme é uma espécie de reinvenção do cinema e que demonstra o quão longe se pode chegar, até mesmo na confrontação do artista com a realidade que choca e que caminha mais depressa, deixando esse artista de mãos atadas, como as 2 cenas em que aparece a imagem do garoto no gueto de Varsóvia e a imagem na TV do bonzo vietnamita transformado em tocha viva. De um filme sem pretensões, Persona foi uma das obras mais importantes da carreira de Bergman. Aliás, em suas próprias palavras, ele disse: "Este filme salvou a minha vida. Isto não é um exagero. Se eu não tivesse tido forças para fazê-lo, estaria hoje provavelmente fora de combate." Bergman continuou com o teatro, mas a partir deste filme a sua relação com o cinema mudaria consideravelmente. Bom, espero que tenham gostado desta longa análise do filme Persona e até a próxima.